Pessoal, nesse terceiro momento do nosso encontro sobre princípios recursais, vamos falar sobre o princípio da preclusão consumativa, que vai responder à nossa questão anterior sobre o princípio da fungibilidade. Tá? Uma vez praticado, uma vez exercido o direito de recorrer, consuma-se tal direito. Tá? Essa é a ideia da preclusão consumativa. E aí responde aquela nossa pergunta: Zeca, se eu entrei com um agravo, quando na verdade era apelação, era dirigir ao tribunal, obviamente, que era um agravo, botei nome de agravo, mas impugnei a sentença pensando que era sentença interlocutória, porque eu não estudei processo com você, tá? Se tivesse estudado, eu saberia a diferença. Impugnei a sentença, o mérito, como se fosse decisão interlocutória, tá? Ingressei no juiz, certo? E paguei o preparo. O juiz vai receber como esse meu agravo, como se fosse apelação? Não, porque a jurisprudência considera esse erro grosseiro, o erro crasso, ela não admite a fungibilidade de agravo para apelação e de apelação para agravo. Então, nesse ano, infelizmente, você dançou. Aí vem a segunda parte daquela pergunta. E se ainda tiver prazo, eu for lá corrigir, no lugar do tribunal, botar juiz, no lugar de agravo, chamar de apelação, tá? E eu protocolar nesse restinho de prazo que eu tenho, certo? O meu recurso de apelação correto. Pode ser um. Ou eu entrei com apelação, aleguei 3, 4, 5 argumentos. Esqueci de alegar mais 2 ou 3 que deveria ter abordado por conta da decisão, tá? Que o juiz abordou na decisão e eu não percebi. Eu posso complementar o meu recurso. Nos dois casos, a resposta é não. Tá? O princípio da preclusão consumativa diz que quando você pratica o ato de recorrer, está consumado, está exaurido o seu direito de recorrer. Então, se você tem prazo, não tenha pressa. Se você tem prazo, não tenha agonia. Tá? Você tem que usar o seu prazo da melhor forma possível. Então, se ainda há espaço para você, se ainda há uma possibilidade de você manusear, de você esperar até um outro momento a interposição do recurso, espere, confira, reconfira, reexamine e examine. Sempre tenha esse cuidado. Recurso não é uma pressa para ver quem faz primeiro e erra mais. É um momento que você tem que fazer com cautela, tranquilidade, porque o que você não colocar ali, né, o efeito tanto devoluto quanto apelatio, você não vai discutir mais em canto nenhum, salvo se você tiver tido a sorte de ser matéria de ordem pública. Se não, acabou. Você já prejudicou o seu cliente, né, ao recorrer de forma equivocada. Ok? Então, o princípio da preclusão consumativa nos diz: uma vez exercido, praticado o ato de recorrer, está consumado tal direito. Mesmo que ainda tenha prazo, você não pode complementar, você não pode praticar de novo, você não pode exercer de novo esse direito, que não deve ser confundido com eu entrei com um agravo de instrumento no tribunal, descobri que errei, porque eu entrei no canto errado com a coisa errada, ainda tem prazo para apelar, aí você apela, porque você não tinha exercido o seu direito de apelar, você não tinha entrado com nenhuma apelação no juízo. Tá? Neste caso, você pode protocolar a apelação, porque você não tinha praticado perante o juiz de direito nenhum ato. O seu ato foi praticado perante o tribunal. E aí, como você pode desistir do recurso a qualquer tempo, você ingressa com apelação, porque você não praticou nenhum ato perante o juiz, e você no tribunal faz uma petição e desiste aquele agravo errado. É diferente de você montar o agravo e protocolar o agravo no juiz. Tá? Porque você cometeu um erro grosseiro, eu não tenho o que fazer. Zeca, era agravo, era para o tribunal, mas eu protocolei no lugar errado. A culpa é de quem? É do estagiário, né? A eterna culpa do estagiário. Então, neste caso, o que é que eu posso fazer? Nada, porque você praticou o ato. Tá? Você ingressou com ato no canto errado. Você não pode pedir que o juiz mande aquele agravo para o tribunal. Mas, se ainda tiver tempo, você pode protocolar um outro agravo no tribunal, pagar outras custas, ou a mesma, dependendo do caso, se não tiver dentro do prazo, tudo bonitinho, você dá a entrada e aí o seu agravo no tribunal vai andar e aquela peça que você apresentou perante o juiz, que é totalmente equivocada, você vai comunicar uma outra petição que foi protocolada errado e pede a desistência. Não há, nesse caso, nenhum erro, neste caso, para não confundir com aquela questão anterior. Beleza? Tá? Obrigado, pessoal. Continuando, princípio do não reformar impédios.
tá? Que diz o quê? Não pode haver reforma em prejuízo de quem recorre. Pelo fato de você recorrer, pelo fato de você exercer o seu direito legal de recorrer, porque a lei prevê e permite, nas hipóteses em que a lei prevê e permite, você não pode ser prejudicado, você não pode ter sua situação majorada, piorada, ok? Salvo se a gente estiver falando de matéria de ordem pública, que o tribunal pode rever de ofício, o próprio julgador pode rever de ofício, tá? Ou se a outra parte recorrer, que é o mais comum. Como normalmente nós pedimos várias coisas no único processo, teremos várias decisões, algumas procedentes e algumas improcedentes. A sentença totalmente procedente ou totalmente improcedente é a mais rara que existe. Tá? Então, a procedente em parte, que é a mais comum, vai permitir que a parte que ganhou o pedido A, que é a parte que perdeu o pedido A, recorra. E a parte que perdeu o pedido B, recorra. Neste caso, nós teremos dois recursos, duas partes. Então, qual é a regra? Na parte que eu recorri, a minha situação não pode ser prejudicada. Então, se eu recorri do pedido A e a outra parte não recorreu de A, eu só posso ganhar A ou A continuar negado. Ele não pode ser negado e piorado, majorado, prejudicado ainda mais. Tá? Para que a minha situação fosse agravada, a outra parte deveria ter recorrido de A também, pedindo o agravamento daquela decisão. Se não pediu, ou o tribunal mantém a decisão A, ou ele reforma em meu favor A. Agora, como a outra parte recorreu de B, tá? E se eu tiver não recorrido, a mesma coisa. Ou o tribunal mantém a decisão B, ou ele reforma favorável à outra parte a decisão B. Mas se nós dois recorremos, eu recorri do A porque eu perdi, e recorri do B porque achei que foi brando para ele, quero piore. Ele recorreu do B e recorreu do A porque achou que o A foi brando para mim, quer que piore, que agrave a situação. Neste caso, o tribunal terá a devolução plena da questão e ele poderá aumentar ou diminuir a decisão judicial, porque todo mundo recorreu de tudo, tanto da parte perdida como da outra parte que achou que o que perdeu foi pouco, deveria ser uma situação agravada. Tranquilo? Tá? Então fica atento, porque às vezes o cara diz, mas eu recorri porque eu perdi, porque a outra parte também, eu perdi alguma coisa, o que houve? A outra parte perdeu, mas minha situação ficou pior do que estava antes, que a outra parte também recorreu daquele item que você, daquele pedido que você impugnou. Você impugnou para modificar a seu favor e ela não manter o que o juiz tinha dito, e a outra parte impugnou para piorar. Vou dar um exemplo bem prático. O juiz condena fulano por roubo de carro a 3 anos de cadeia. Aí o cara que foi condenado recorre pedindo a absolvição dele. Se o MP não recorrer, ele pode ser mantido a decisão, 3 anos de cadeia, condenação, ou absolvido. Mas se a outra parte recorrer, o MP diz assim, não, 3 anos foi pouco, eu quero 10. A lei permite a 5, a 7, a 8. Então, o juiz pode, o tribunal, manter a decisão do juiz nos 5 anos, que foi o que você pediu, a decisão dada, pode diminuir o que foi o que você pediu, ou pode aumentar a pena, que foi o que a outra parte pediu. Neste caso, não há nenhuma violação do não reformar sem impédio. Sua situação não está sendo prejudicada por conta do seu recurso. Ela está sendo alterada, modificada por conta do recurso da outra parte. E é óbvio que alguém ganha, obrigatoriamente o outro tem que perder. Tranquilo? Tá? Princípio da voluntariedade. Esse aqui é rapidinho e fácil. Só há recurso se a parte tem a vontade, tem a manifesta intenção de recorrer. Então, se não há vontade da parte de recorrer, aquilo não é o recurso. Tá? Porque a gente está batendo nisso. Falou disso quando falou lá do duplo grau de jurisdição. Porque na hora que o juiz vai apreciar, vai examinar o seu recurso, ele vai verificar se você tinha a intenção real, a intenção objetiva de recorrer. É muito comum, principalmente em questão de família, haver interposição de recurso meramente protelatório para ganhar tempo para dar uma satisfação à nova esposa, à nova mulher ou ao novo marido, em que o juiz verifica que a parte não traz nenhum elemento novo, não faz nenhuma impugnação àquela questão, está apenas repetindo o que foi dito antes, violando até outro princípio, que é a dialeticidade, que a gente vai falar aqui agora, tá? Mas só pela intenção de não dizer que deixou para lá o que se conformou. Tem que haver a intenção de recorrer. É óbvio que é muito difícil, essa daí, em regra, se manifesta pela interposição. Ora, se eu entrei com recurso é porque eu queria recorrer, a presunção é essa.
tá? Mas pode acontecer que pós a interposição do recurso haja um vazamento de um vídeo, de um áudio, está tão na moda, né? Ok? E aí a gente perceba que a parte não tinha intenção de recorrer. Essa informação equivale a um pedido de desistência do recurso, tá? Porque demonstrou que não tinha intenção de recorrer. Tranquilo? Próximo princípio, princípio da dialeticidade. Que quer dizer o quê? Tem que haver uma discussão, um debate dialético, um levantamento de uma tese, de uma antítese, de um raciocínio A e de um raciocínio B, um posicionamento X e uma contraposição àquele raciocínio no recurso. Quando eu ingresso com a ação, eu levo ao juiz um determinado fato e um argumento. Doutor, o fato é este e eu entendo que este fato deve ser visto desta forma. A outra parte, ao se defender ou contestar, ela diz ou que o fato não foi aquele, foi outro fato, ou ela concorda com o fato, mas apresenta um outro argumento. Tá? E o juiz vai aquilatar esses argumentos ou esses fatos, verificar qual é o fato que realmente ocorreu e qual é o entendimento que deve dar. Vamos imaginar que o juiz entendeu como uma parte contestante, como o réu. Tá? E aí disse, o réu está correto por isso, 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 isso e isso. Se o autor quiser apelar, ele não pode se limitar a repetir os argumentos que ele botou na inicial, fazer um Ctrl+C e Ctrl+V tão famoso no dia de hoje, no mundo moderno, tá? E simplesmente copiar. Por quê? Porque os argumentos que ele tratou na petição inicial, o juiz já sopesou, o juiz já aquilatou quando deu a sentença e entendeu que não cabia por isso e isso, e, portanto, a defesa, o réu estava correto por aquilo e aquele outro. Então, na hora de recorrer, eu tenho que atacar o fundamento do juiz. Ora, quando o juiz diz que o réu estava correto por aquele outro, o juiz se equivoca, porque ele parte da premissa tal do raciocínio X. E o STJ, o TST, o Supremo, examinando essa questão, já disse Y. Então, eu estou impugnando a decisão do juiz. Eu não estou repetindo apenas, literalmente, o que eu disse na inicial, embora possa usar trechos ou parte dela, tá? De preferência até com outras palavras, mas eu tenho que me ater à decisão que o juiz deu. O juiz acatou o raciocínio B do réu, e aí eu tenho que impugnar a forma e como o juiz chegou naquele raciocínio. É por isso que o juiz deve apreciar os fundamentos e dizer como ele concluiu aquela forma dele de pensar. Tranquilo? Tá? E por último, certo, o princípio da complementariedade, certo? Que esse é um princípio novo. Aí vou voltar a uma questão que a gente tratou aqui, tratado no CPC atual. Quando a gente falou das decisões, acho que na segunda parte dessa parte de princípios, eu disse a vocês que poderia acontecer numa sentença o juiz apreciar uma questão interlocutória, ser omisso numa parte, no outro pedido, e apreciar um terceiro pedido de forma completa, de forma exauriente. Tá? Imagina, aí aqui a parte tem três situações distintas. Ela entra com apelação contra o primeiro e o terceiro pedidos, tá? A interlocutória e a parte exauriente, nos 15 dias, e pode entrar no quinto dia com o embargo da declaração. E pode entrar tudo no quinto dia. Não quero correr risco, vou entrar tudo no quinto dia. Apelo dos dois tópicos e entra o embargo de declaração tal. O embargo de declaração interrompe o prazo recursal. Porém, após apreciar esse embargo de declaração, pode ser que o juiz modifique, dê a ele efeito de infringente e modifique a sentença. Ou não modificando, mantém a decisão anterior. Aí eu vou ter que a reabertura do prazo para apelar. Ora, mas uma parte da apelação eu já apresentei. Uma parte da apelação eu já coloquei no processo. Tá? Então, eu posso complementar os meus argumentos de apelação. Pode, cuidado. Não é acrescer argumentos aos que você já tinha colocado. É complementar quanto à parte do embargo de declaração que o juiz, tá, apreciou, que o juiz julgou. Tá? Tu bateu no meu bumbum.